Vamos lá, iniciar o capítulo 13 de Física 1, livro 3. Certo resistor, quando submetido a uma DDP de 24 volts, dissipa a potência de 20 watts. A potência que esse resistor dissipará quando formos submetido a uma DDP de 12 watts será D. Bom, nós podemos igualar aqui, né, a formulinha da resistência e da potência. Como ele está comparando duas, nós vamos chegar aí a uma potência de 5 watts. U sobre P2 ao quadrado é igual a U1 sobre P1 ao quadrado. Isso nós chegaríamos então a 5 watts. Exercício 2. Certo resistor, quando submetido ao DP ou melhor, ao aplicarmos uma diferença de potencial de 100 volts em um dispositivo que contém dois resistores iguais em paralelo, de mesma resistência 2 kΩ, podemos dizer que a potência dissipada pelo dispositivo em watts é D. Então a resistência equivalente aí de 2000 por 2 vai dar de uma resistência de 1000 ohms, né? Está em paralelo. A potência dissipada vai ser de 10 watts. Bom, dos exercícios 3 ao 5 nós vamos olhar aqui no próprio manual a resolução e comentar. São exercícios bastante extensos para ganhar tempo. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 100 watts em um dispositivo que contém dois resistores iguais em paralelo, ou melhor, desculpa, é a 3. Em um circuito elétrico representado no desenho ilustrado fora de escala, a seguir, o valor das forças eletromotrizes do gerador ideal é de 1,5 volts e os valores das resistências dos resistores ômicos R1 é igual a R4, que é 0,3, e R2 é igual a R3, que é 0,6, e R5 é de 0,15. As leituras do voltímetro e do amperímetro. Ambos ideais são respectivamente. Então, a gente quer saber a leitura aqui do voltímetro, né, a tensão, e a leitura do amperímetro, a corrente que está passando por aqui. Então, para calcular a resistência equivalente, né, nesse circuito, nós temos a corrente passando aí, saindo aqui do nosso gerador e passando por esses dois pontos. Nós podemos calcular aí essa corrente equivalente como 0,45 ohm, e a corrente total aqui que passa pelo sistema e pelo R5 de 0,6 ohm. A intensidade da corrente ele quer saber a intensidade que já passou por esses dois pontos aqui em cima. A corrente que passa aqui se encontra aqui, então é a mesma corrente. Nós vamos ter aí 1,25 amperes, né? A corrente total é de 2,5 amperes. A corrente que passa pelos resistores e essa diferença de potencial entre esse ponto C e D, aí nós devemos considerar aí a corrente como sendo 1,25, né? E usando esse cálculo a gente consegue calcular aí o valor da voltagem da 0,375 volts é a tensão aqui entre esses dois pontos. 4. Observe os segmentos de circuito. No circuito VA é igual a menos 20 volts, VB é 10 volts. São os potenciais nas extremidades A e B, e R1 é 2 kΩ, R2 8 kΩ, R3 5 kΩ. São os valores das resistências elétricas presentes nessa situação. Os potenciais nos pontos A e B são respectivamente. Vamos lá, primeiro a gente precisa calcular a resistência equivalente, né? A resistência equivalente aí vai dar entre todos esses pontos, é só somar. Vamos ter aí 15 vezes 10 a terceira ohm, né, ou 15 kΩ. Sabendo aí a diferença de potencial entre VA e VB, nós vamos chegar aí uma passagem de corrente de 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, entre o Azinho e o Azão aí, nós teremos uma DDP de menos 16 volts. E entre o Bzinho e o Azinho, uma diferença de 0 volts. Então a resposta aí, letra B. 5. Em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts, 12 watts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada,
Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Então a gente tem da A até aí. Pessoal, analisando aqui o circuito, né? A letra C é o que vai produzir a maior voltagem. Só olhando aqui, nós temos todos os nossos geradores em série. Os geradores em série, nós vamos somar a voltagem deles, vai dar 6 volts total. 6. Dois resistores ômicos de resistência elétrica R1 e R2 são associados em série. A associação é ligada aos extremos de uma bateria considerada ideal. Sabe-se que o valor da resistência elétrica de R2 é 4 vezes menor do que a de R1. Caso a intensidade da corrente elétrica do R1 seja igual a 2 A, qual dos valores a seguir representa corretamente a corrente elétrica em amperes do resistor R2? Nós vamos ter aí, gente, a letra B, né? Letra B. 7. É comum um componente eletrônico apresentar especificações 2 watts menos 4 volts, funcionar corretamente, alimentado por uma bateria com a força de 12 volts. Nessas circunstâncias, esse componente é associado a outro, geralmente um resistor. Isso faz com que a associação funcione normalmente. Tal resistor deve estar associado aí ou a série paralelo com um componente de uma resistência elétrica de ohm aí, e dissipar uma potência em watts de sinal de alternativa que preencha corretamente essas lacunas. Então nós teríamos aqui esse circuito, né? Para funcionar corretamente, a gente precisa calcular aí a intensidade da corrente, que é de 0,5 ampere. Assim, pela primeira lei de Ohm, podemos encontrar o valor da resistência do circuito, 16 ohm. A potência, então, se tiver uma resistência de 16 ohm, será aí de 4 watts. E a potência é a potência então dissipada. Resposta é a letra A, né? A gente viu que tem que estar em série, com uma resistência de 16 ohm e uma potência de 4 watts dissipada. Número 8. Em uma aula de laboratório de física, o professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência elétrica de um resistor, utilizando o voltímetro ideal e o perímetro ideal. O esquema a seguir, que representa o arranjo experimental com mais indicada para realizar essa experimentação, essa medição aí, é a letra A, né, gente? Letra A. O voltímetro aqui tem que ser uma resistência infinita e o amperímetro ideal uma resistência nula, corrente passar por aqui. 9. Dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências projetadas para serem utilizadas em 110 volts de ligação. Elas foram acopladas com uma figura 1, 2 e 3, como a gente vê na imagem. Em quais circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110 volts? Na imagem número 1, todos os arranjos eles estão sobre a mesma tensão de 110 volts. Isso vale para A e isso vale também para a letra C. No item 2 aqui não, eles estão todos aqui em paralelo. Então chegamos à letra D como resposta. Para compor a decoração de um ambiente, duas lâmpadas idênticas, L1 e L2, com valores nominais de 100 volts e menos e 100, entre 100 volts e 100 watts, devem ser ligadas em paralelo a uma fonte de tensão constante de 200 volts. Deseja-se que L1 brilhe com a potência de 100 watts, que L2 brilhe com a potência de 64 watts, para que as lâmpadas não queimem. Dois resistores ômicos R1 e R2 com valores convenientes são ligados em série, considerando todos os fios utilizados na ligação como ideais e que as lâmpadas sejam acesas e brilhando com as potências desejadas. Quer saber o valor do R1 e do R2? Para a primeira lâmpada, mais tranquilo a gente fazer o cálculo, né? Usando a formulinha do π, nós vamos calcular aí primeiro a intensidade da corrente, depois a gente consegue calcular a resistência, que deu 100 ohms. E o segundo caso, nós temos aí uma potência a ser calculada, a potência equivale aí a 100, mas ele só quer que seja uma potência máxima de 64. Nós podemos fazer aqui uma associação e chegar a uma tensão de 80 volts, desculpa.
Aí sim, 80 volts, a gente precisa calcular primeiro a intensidade da corrente, que dá 0,8 amperes, isso considerando a potência de 64 watts. E para calcular a resistência, nós chegaríamos aí a 150 ohms. Isso dá como alternativa a letra C. Exercício 11. O circuito elétrico de certo dispositivo é formado por duas pilhas idênticas de tensão V, cada uma 3 lâmpadas incandescentes idênticas, L1, 2 e 3, uma chave de fios condutores de resistência expressível. Inicialmente a chave está aberta conforme o desenho ilustrado fora de escala. Em seguida a chave do circuito é fechada e considere as lâmpadas que não se queimam. Nós temos que calcular aí com a chave aberta, nós vamos chegar aí que a resistência, que a intensidade de corrente do 1 e do 2 é igual aí à intensidade, a gente pode chamar de I de AB, que vai dar aí 0,5 R. A corrente 3 vai ser igual a zero. Então, se a chave fechada, a gente pode calcular aí e chegar a um valor que a intensidade de 1 vai ser igual à intensidade da corrente fechada, que é de 0,67 U sobre R. O I2 é igual ao I3 e o I3 vai ser igual a 0,33. Então significa que a lâmpada 1 e 3 vai ficar com uma intensidade maior, um brilho maior, e a lâmpada 2 diminui o seu brilho. Então significa que a corrente das duas lâmpadas, elas vão aumentar, né, da lâmpada 1 e da lâmpada 2, certo? Vamos lá. Duas pilhas elétricas de resistência interna nula associadas em série alimentam a lâmpada incandescente ilustrada na figura a seguir. Então, sabendo que o amplitude ideal é colocado aí no circuito e um voltímetro também, indica aí uma DDP, o voltímetro de 3 volts, sabendo que a potência dissipada por efeito Joule no filamento da lâmpada é 1/4 do valor nominal indicado pelo fabricante, pode-se afirmar que os valores máximos nominais de potência e tensão elétrica especificadas na lâmpada são. Primeiro a gente precisa calcular então a potência da lâmpada, né? A potência da lâmpada está aqui, o pio. A potência da lâmpada é 1/4 da potência total. Calculando a potência da lâmpada 1,5, 1/4 aí para 1,5 a gente consegue chegar a 6 watts, né? Isolando aí a potência da lâmpada. Então, para calcular aí a potência, a tensão, a DDP, nós vamos chegar aí a 6 volts, usando a mesma formulinha de potência, né? A potência total vai ser igual à potência da lâmpada. 13. Considere dois resistores R1 e R2 quando ligados em paralelo, submetidos a uma DDP de 120 a 150 volts durante 600 minutos, gerando 250 kW de energia associado a esses resistores em série submetido a uma DDP de 400 volts. A energia gerada durante o mesmo intervalo de tempo passa a ser de 400 kV por hora. Os valores da resistência R1 e 2 em ohms são respectivamente. Então, de novo, aí precisamos calcular primeiro a resistência equivalente. A resistência equivalente aí vai dar de 1 ohm, né? A resistência em série vai dar também 1 ohm. Associação em série, nós vamos ter uma resistência equivalente de 4 ohms. Como essa associação em série, a resposta aí para nós vai ser 2 ohms. 14. Então nós temos aqui, né, os fusíveis para cada cor, funcionamento de uma lâmpada e de um farol. E ele fala aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, que a lâmpada de gás hélio de 55 watts de potência opera com 36 volts. Os faróis estão ligados separadamente, com fusível para cada um, mas o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-las em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporta a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é a intensidade em cada farol. É o pio, né? A gente usa o pio, vai dar aí 55 sobre 36 ampere. Então, quando eles estão ligados ao mesmo fusível, a corrente é o dobro, né? O dobro. Então, duas vezes aí a corrente vai dar 110 sobre 36, que dá aí 3,05.
O valor menor aí que ele poderá usar de fusível é um fusível de 5 amperes. Então, resposta aí a laranja, cor laranja, letra C. 15. Um aquecedor elétrico cuja resistência vale 100 ohm foi fabricado uma rede elétrica de 220 watts ligado em 110 volts sem alterar sua potência e sua resistência elétrica desse aquecedor deverá ser trocada por outra um valor de ohms igual a. Então vamos lá. 15. Nós temos aí a potência 1 igual a potência 2. Nós vamos calcular a nova resistência. Nova resistência aí aplicando a formulinha 25 ohms. Isso dá como resposta a letra A. 16. Então nós temos aqui, ó, pequenos consumos podem parecer bobagem, mas quando somados tornam grandes gastos. A gente tem aqui alguns valores de consumo e os aparelhos em stand-by. Conclui-se que o consumo anual médio em aparelhos em stand-by é de aproximadamente. Então, gente, calculando aqui bem simples, né? A gente calcula a potência total aí dos aparelhos em stand-by, depois multiplica pelo custo, que deu aí R$ 67,00, letra D. 18. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usadas, ou melhor, 17. O Sr. Manuel comprou um chuveiro elétrico novo, cujas especificações são de 550 watts e 220 volts e deseja instalá-lo em uma residência. Para se montar um circuito independente do restante da casa, que funciona em 110, além da fiação específica, o disjuntor de proteção sobre a sobrecarga a ser comprado deverá ser de no mínimo. Então aqui é tranquilo, né? É só a gente calcular baseado na potência, o pio. Então a corrente aí tem que ser de 25 amperes. O disjuntor tem que sair no mínimo de 30 amperes, é a alternativa C. 18. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada numa lanterna de 6 volts, 20 microamperes, significa que a resistência elétrica do seu filamento é D. Para aplicar a formulinha do URVZ, nós vamos calcular a resistência de 300 ohm. 19. Os chuveiros elétricos permitem alterar a temperatura da água sem alterar o seu fluxo, fornecendo menos ou mais calor aí. Esses equipamentos possuem uma chave seletora que altera o valor da resistência elétrica, modificando-lhe o comprimento. Considere que ao mover a seletora da posição A para a posição B, o comprimento da resistência tenha reduzido em 20%. Considere se mantiverem alteradas as demais condições. Então, gente, vamos lá na 19, também aplicando aí a formulinha da potência, nós vamos ter aí como resposta 1,25P. Então vai ocorrer aí um aumento, né? Aumento de 25% na potência. A resposta da 19 é a letra B. A potência do chuveiro aumenta em 25% e a água sairá mais quente. 20. Nosso exercício 20. O circuito elétrico representado no diagrama a seguir de um gerador ideal de 21 volts com resistência interna expressiva alimentada por 5 resistores. Qual é o valor da medida da intensidade da corrente expressa em amperes que percorre no perímetro A, conectado aos circuitos representados? Nós temos lá a resistência equivalente paralelo vai dar de 2 ohm. A resistência equivalente do circuito é de 7 ohms, resistência total. Se aplicarmos aí a lei de Poilet, nós vamos ter aí que a corrente que passa é de 3 amperes e no trecho a DDP é de 6 volts. Então para a leitura aí nós vamos fazer o URVZ, vai dar aí 1 ampere, letra B como resposta. Primeiro a gente calculou então a resistência total do sistema, a corrente que saía, que passava nesse ponto, depois a DDP desses dois pontos para calcular só a corrente que passava desse ponto específico. Deu aí letra A. 21. Em um circuito elétrico é constituído por um resistor 4 ohm e outro resistor de 2 ohm. Esse circuito é submetido a uma diferença potencial de 12 volts. E a corrente que passa pelos resistores é a mesma, ligando o circuito a um perímetro ideal que está indicando um valor de. A gente tem aí a resistência equivalente, né? É um circuito que está em série de 6 ohm. Calculando a intensidade da corrente, 2 amperes, letra B. A resposta é bem tranquila.